Eu acho que todas as pessoas deviam, sim, estudar, independente da idade. Não tem 70, nem 80, nem 90, nem 100. Então não tem idade para aprender. A vida é assim, ensina a gente a viver, ensina. Cada dia eu estou aprendendo mais. Estudar, gente, faz parte da nossa vida. Eu aprendi muita coisa, mas muita coisas que eu não sabia, eu aprendi. Você, mãe, você, vó, volte para a sua cadeira escolar. Meu nome é Tereza, sou de Juiz de Fora, nasci na Avenida 7, estou morando agora em Santa Paula. Sou vó, bisavó, graças a Deus. Estou estudando no SEM. Tenho muito orgulho de mim escrevendo. Eu me chamo Maria Inocência Viríssimo. Eu nasci no dia dos Santos Inocentes, então eu brinco, pessoal, que eu sou inocente. Eu sou uma senhora com muito prazer de vida, de viver, por ter os estudos, estou no SEM. Meu nome é José Correia, tenho 75 anos. Estudo no SEM, né? Sou casado, pai de 2 filhos e gêmeos. Eu sou Doraci Maria de Oliveira Campos, faço cursos no SEM, escolaridade, estou na sexta série e eu gosto muito do colégio, gosto dos meus amigos, os professores são ótimos. Eu moro aqui em Juiz de Fora desde que nasci, então tem 68 anos que eu moro em Juiz de Fora. Amo essa cidade. Meu nome é Maria Helena, eu nasci na cidade de Juiz de Fora, nasci e fui criada aqui. Sou uma pessoa muito feliz, tenho 67 anos e é tudo de bom. O SEM é uma escola da rede municipal, mais que uma escola, é um centro de educação, porque ele recebe alunos tanto para escolarização EJA e regular, no projeto Tempos de Aprender, como também recebe muitos alunos de cursos diversos, cursos da área artística e social e profissionalizante também. Funciona no prédio do Conjunto Bernardo Mascarenhas, como é um prédio central aqui no centro da cidade, vem alunos de todas as regiões de Juiz de Fora. Eu sou Roberta, professora de língua portuguesa. Estou aqui no SEM há cerca de 14 anos. Desde então, eu tenho trabalhado com adolescentes e idosos na EJA. Eu sou o professor João Marcos Neto, sou professor de História e eu trabalho com jovens e adultos desde 2005. Primeiro na Secretaria de Educação, junto à coordenação da Educação de Jovens e Adultos, e depois disso, aqui no Centro de Educação de Jovens e Adultos, Dr. Geraldo Moutinho. O SEM, ele é uma escola, ele serve para atender alunos que não tiveram oportunidade de estudar em tempo, mais os casos dos adultos e dos idosos, como os alunos jovens que por vários motivos não puderam ficar na sua escola, seja por motivo de violência, abandono, questões familiares. Nós trabalhamos também com turmas específicas para alunos idosos, com mais de 55 anos. Essas turmas funcionam no período da tarde, são turmas seriadas, né? Então, esses alunos, muitos deles entram na fase 1 e saem na fase 8. O SEM, ele trabalha de forma pedagógica com muitos projetos, entre eles o projeto de leitura e autoria. E nesses projetos, os professores todos se envolvem, se escolhe um tema e um livro que é trabalhado. E o último, inclusive, a autora esteve junto com a gente. É importante porque reforça o protagonismo do aluno, melhora o hábito de leitura, leva o aluno a frequentar mais a biblioteca e também eles se apresentam em outros lugares. Tivemos a oportunidade de fazer apresentação em teatro, a gente fez apresentação em clínicas para dependentes. Então, é uma forma do aluno ter mais protagonismo, sair daquela aula típica e, inclusive, de experimentar outras formas de educação, outras tecnologias, e leva o aluno também a ter a sua história contada. Comecei a trabalhar com 8 anos na casa dos outros. Sendo que na casa dos outros, os meninos me chamavam de irmão. Me tratavam de irmão.
mas nunca tive tempo de brincar, só trabalhando. Cuidar da horta, tinha um cavalo e um cabrito. Quando chegou em 1970, aí acabou com o negócio, que a população foi aumentando, aí teve que vender e comprar em outro lugar, que aí não tinha onde sair. Aí eu fui trabalhar no APD, dali eu fui trabalhar para o Maracanã. Então, quando eu cheguei lá, o cara falou assim, sabe assinar o nome? Eu falei, não, não sei assinar meu nome, não. Aí ele carimbou meu dedo digital, né? Aí carimbou o digital, os paraíba falou assim, não, você tem que aprender a falar seu nome. Nós vamos na livraria, que eu nem sabia o que era isso, para comprar um caderno e um lápis. Nisso ele foi desenhar meu nome, que eu não tinha identidade, só tinha carteira profissional. Aí nisso aí fui, mas não de estudar, a ler, escrever, nada. Quando foi em 73, eu fui trabalhar com um filho de um português, aí ele falou assim, ó, quando for você passar, eu vou passar uns negócios aqui, vou te ensinar a ABC. Aí foi tempo passando. Quando agora que eu comecei a estudar, vendo os vídeos, era como um escravo. E hoje, passando um filme que dá no colégio, que a professora passa, eu era como um escravo, porque eu dormia por aí de fora, como passou um filme da menina que comia na lata de goiabada, até eu comentei com ela falou assim, realmente o senhor está certo isso. Por quê? Naquela época, não se falava nada, eu não sabia o que era um colégio, não sabia nada. Eu via as crianças ir, mas acho que os pais, as mães, falaram para não falar comigo, não dizer nada, não sei. Aí você vê no filme, você vai vendo as coisas, porque o filme em si ensina muita gente. Eu fiquei sabendo do 100, eu entrei no ônibus Santa Paula, tinha uma senhora que olhou para mim e falou, a senhora está triste, dona Tereza? A senhora quer estudar? Eu falei, quero. Me deu o endereço. No mesmo dia eu fui. A moça lá da recepção falou se eu queria começar aquele dia. Eu falei com ela que não tinha lápis nem caderno. Ela falou, aqui a gente te dá o caderno, te dá o lápis. No mesmo dia eu comecei a estudar. Eu estou amando estudar no 100. Eu gosto demais, demais. Entrei lá aprendendo a EU. Eu estou na 6ª série com muito orgulho. Eu estava namorando, sabe? Não vou falar o nome de quem. Gostava muito, beijei muito na boca, passei muito. Foi uma fase maravilhosa na minha vida. Agora eu parei. E as colegas fazem hora comigo. Ô, doutora Teresa, a senhora não namora mais não? Eu falo com ela, já passei da idade. Agora eu quero viajar, passear bastante, curtir a minha vida. Eu voltei a estudar depois da idade de 75 anos, porque quando eu era jovem, eu era apaixonada por os estudos. E meus pais não deixou, eu tirei todas as matérias que eu tinha no Arraial, eu estudei tudo lá. As professoras chegou perto de mim e disse, ô Inocência, você vai ter que ir para a cidade de Ervânia e ir para o ginásio. Aí eles não aceitavam os pais. Mesmo assim, eu dei um toque na minha mãe. Falei, mãe, fala com meu pai, que eu tô doida para continuar meus estudos. Eu era muito apaixonada pelos estudos. Aí eu fui falar com ela para falar com meu pai. Ela falou, filha, se você falar isso com seu pai, você já sabe. Você vai tomar couro, ele vai te bater. Ele te dá couro, que acha que você tá com coisa na cabeça. Aí o que eu fiz? Falei, então vou pensar num casamento, né? Eu já tinha meus 16 anos, quase 16 anos. Aí eu pensei em casar, apareceu vários namorados. Eu escolhi um que gostava muito de roça, de trabalhar e muito trabalhador. Eu escolhi um, que foi o falecido hoje, né, José Lilis. Foi o maior sucesso da minha vida. Nós trabalhamos e batalhamos e adquirimos tudo que a gente precisa na vida. Aí a minha história com o meu marido foi engraçado. Como eles não deixou eu continuar o estudo, aí eu peguei e falei, então vou pensar no casamento. O que a gente pensava no casamento antigamente? A gente pensava de ter um marido trabalhador, lutador, para a gente adquirir algumas coisas de bom. Então não era nem amor, nem paixão. Isso veio depois. Ele era um cara muito batalhador, então é aí que foi nossa união. E casei antes de um ano de namoro, completei os 16 anos, já providenciou o casamento. E casamos e fomos viver a vida, né? Primeiro passo, eu fui morar em Jiquiri.
próximo de Ponte Nova. De Jiquiri, fiquei 1 ano só na fazenda, ajudando ele e tudo. Depois de Jiquiri, nasceu meu filho, que nasceu uma história triste. Eu viajei em trabalho de parto, eu não sabia, não conhecia nada sobre isso. Estudei muito, mas sobre sexo, sensação, coisa do corpo humano, não podia estudar isso. E eu não sabia nada. Eu só perguntei à minha mãe como é que era, assim, que eu estava grávida, eu estava passando mal, com muita dor, e eu ia viajar de cavalo, que eu cavalgava. Aí, quando eu fui viajar, eu estava em trabalho de parto, eu não sabia. Aí foi aquela história, né? Passei mal a viagem inteira e eu pulava do cavalo, saía rolando o pasto, meu marido catava eu, o que que você tem? Foi uma história muito, assim, dolorida, né? Aí viajei o dia todo a cavalo. Cheguei em Jiquiri, a mudança já tinha ido. Aí o filho veio a nascer. Aí nasceu quase morto. O filho hoje que eu tenho meu braço direito, hoje é o Zenivaldo, meu filho mais velho. Mas tem problema, por causa do parto que foi nessa maneira. Foi muito difícil, né? Então ali começou, depois que nasceu, começou a história de amor, de dedicação da vida. Depois fui para o Paraná, né? E lá eu vivi 1 ano. Aí, como eu falo a história, do Paraná voltei para cá, de cá fui viver na vida, fui para Catu, e aí foi assim que foi minha vida. O casamento meu durou muito, tá, gente? Graças a Deus. Viveu 51 anos. No ano de 51 ele ia falecer. Em outubro, faz 10 anos que eu fiquei viúva. Mas foi uma longa vida e batalhão, começamos a vida do zero. Hoje eu considero rica, porque para mim o que eu tenho de tudo eu considero rica. Não sou rica não, considero uma mulher rica. Pelo jeito que eu comecei, meu pai tinha muitas coisas, mas eu não levei nada do meu pai, não tive nada, não tive presente, não tive nada. Saí com a mão na frente e outra atrás, como os antigos falam, e assim foi minha história de vida. A minha infância foi muito cheia de dificuldades, né? Porque minha mãe trabalhava, às vezes me deixava eu na casa de parentes, tinha vezes que ela me levava para trabalhar nos empregos que ela era doméstica, e eu ia junto, né? E com isso eu também aprendi muita coisa, sabe? Comecei a trabalhar nova, né? Aos meus 8 anos já estava começando a ingressar no trabalho, né? E com isso eu aprendi muita coisa assim na vida e isso me ajudou que eu sou hoje mais assim feliz, né? Eu tenho mais facilidade, né, de convivência. Eu quando pequena eu até que estudei, né, um pouco, né, mas com essa propósito de trabalhar, parei de estudar. Mas sempre quando eu tive oportunidade, quando eu estava trabalhando, eu também tive uma época que eu estudei um pouco à noite, né? E agora que eu voltei, ainda estou mais feliz ainda, porque o estudo da minha época não é. Hoje em dia, eu acho que tem mais facilidade da gente saber realmente as coisas, né? Tem mais facilidade com a internet, então a gente consegue aprender bem melhor. Isso para mim tem sido muito bom porque as colegas, né? Amizade, né? E a informação também faz com que a gente viva melhor. Trabalhar com os adolescentes aqui e com os idosos é bem diferente. Os adolescentes normalmente eles são muito falantes, muitas vezes eles são arredios, eles estão aqui mas não querem estudar, não querem participar muito das aulas. Os idosos são exatamente o oposto disso. Eles perderam, né, a oportunidade de estudar em outros momentos, quando mais jovens, e eles têm isso como se fosse um sonho deles. E é para isso que eles vêm aqui. Eles vêm realmente para estudar, realmente para aprender. Eles têm muita vontade de aprender, principalmente a ler e escrever, ou melhorar, né, essa habilidade de leitura e escrita. Então, eles realmente estão aqui com muita vontade e isso faz com que a gente se sinta, inclusive, muito valorizado. O professor se sinta valorizado, porque eles agradecem pela aula, trazem presentinhos para a gente, né, eles tentam nos agradar de todas as formas.
Mas claro que há dificuldades. Os idosos, por exemplo, têm menos acuidade visual, auditiva, a memória às vezes falha. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir esses problemas. Por exemplo, sempre inicio colocando o nome no quadro, a data, né? A matéria que eu leciono, e aí com o tempo eles vão se acostumando, né? Eles têm dificuldade para separar os cadernos e depois encontrar novamente a matéria. Aí eu sugiro a eles que eles coloquem clipes para separar. A questão da acuidade visual, tudo que a gente vai imprimir de folha, tudo que a gente vai ler com eles, precisa ser digitado em uma letra maior. A gente escreve, quando escreve também usar uma letra maior. Enfim, são limitações que eles têm que a gente pode superar, né, usando essas estratégias que são relativamente simples. O trabalho com a educação de jovens e adultos, ele é um trabalho muito sensível, porque nós temos alunos de 60 anos, 70 anos, 80 anos e até mais. Eu digo que é sensível porque eles venceram uma resistência muito grande voltando para a escola, voltando para a sala de aula. Mas eles voltam com muita insegurança, porque acham que o tempo deles já passou, que eles não conseguem aprender mais nada, que eles têm uma dificuldade que na realidade não têm, que eles não trazem nenhuma história de vida. E tudo isso a gente precisa de valorizar, a gente precisa de sublinhar, a gente precisa de realçar para que ele se sinta realmente incluído nesse mundo da educação, nesse mundo da escola. Bom, eu costumo trabalhar com a proposta de sequência didática, né, de acordo com o Dawes e Chinelli. Então, nós adaptamos, né, aqui para o SEM uma sequência didática para trabalharmos o relato de experiência. O relato de experiência é algo muito natural neles, porque em vários momentos eles contam, né, por que deixaram de estudar, eles contam o que significa o estudo hoje para eles. Então, eu aproveitei, né, essa facilidade que eles têm para iniciar nossa sequência didática com um relato de experiência que eu retirei da revista Veja. Era sobre a influenciadora digital idosa, Gilda. Ela explica a origem do seu nome, que é da ópera. Ela também faz uma menção ao filme Gilda. Nós conversamos a respeito de tudo isso com os alunos. Então, eu trouxe um trecho da ópera, La Donna è Mobile. Eles não conheciam ópera, né? Depois eu trouxe também o filme, nós assistimos ao filme. O filme, eles tiveram uma certa dificuldade para acompanhar, para depois contar como foi. E para fechar a sequência didática, nós mostramos para eles um vídeo dessa influenciadora digital, falando sobre as dificuldades da velhice. Pedimos para que eles também, se espelhando no vídeo, que eles também relatassem a sua experiência, como era envelhecer para eles, né? Como se pode envelhecer bem. E aí, desses relatos que a princípio fizeram por escrito, nós fomos selecionando alguns aspectos, né? Reconstruindo o texto com eles, fizemos a parte de reescrita da sequência didática, e no final eles gravaram o vídeo também, e aí a gente fez um vídeo final. Então, a produção final, né, dessa sequência de relato de experiência foi o vídeo sobre as experiências dos nossos alunos. Foi inclusive apresentado para toda a escola no dia da começo do projeto de leitura da nossa escola. A outra sequência didática foi com o gênero resenha. Mas nós aproveitamos, né, o vídeo que já tínhamos assistido da Gilda, e eu pedi essa resenha. Mas eles tiveram muita dificuldade, porque foi até uma surpresa quando eu descobri que muitos nunca tinham assistido a um filme inteiro. Eu já tinha visto, que eu sou de 1955, esse filme é um pouquinho mais antigo. Eu já tinha visto aquela foto há muitos anos, assim, mas não sabia o que apresentava, né? E agora a gente sabendo que se trata de uma atriz famosa do filme, né? Então é uma informação muito bacana, né? E a gente vê que importante a gente saber desses artistas, né, atores de Hollywood, né, estar assim tão perto, a gente saber das histórias, eu acho muito importante. Assistir o filme no vídeo, no colégio, isso é muito bom. Você abre a mente, fica prestando atenção naquilo ali. Porque eu em casa, eu não vejo filme, não tenho paciência para ver filme. Aí já no colégio, você tem que, não é obrigação, mas é tipo que você tá ali no colégio para estudar.
Então, o que tem ali, aí você vê no filme, você vai vendo as coisas, porque o filme em si ensina muita gente. O filme Gilda é um filme que eu nem sabia que existia. Então, eu fui saber ali, na aula de português da professora Roberta. Ela nos levou para a sala de leitura, né? Para a gente sentir mais à vontade. O filme da Gilda tem até um pouco da minha história de adolescência, por causa de o rapaz lá, né? Que ela convivia com ele. Então, foi uma história muito bonita. Então, eles tiveram uma certa dificuldade de entender o enredo do filme, aí eu fui lembrando, tiveram uma certa dificuldade em identificar os personagens, se lembrar das personagens. Então, eu mostrei um modelo de resenha para eles do filme, trabalhamos a interpretação de texto, trabalhamos alguns aspectos gramaticais e repensamos. Aí a gente teve que usar um plano B. Estava muito difícil para eles fazerem essa resenha. E aí nós optamos por pedir uma resenha sobre algo que fosse mais curto, né? E aí nós pensamos em pedir a resenha sobre o filme deles, o filme que a gente fez sobre eles, as experiências deles aqui. E aí funcionou muito bem. O enredo, né, era relativamente simples, eles só precisavam assistir e contar, né, e tentar resumir o que eles ouviram ali. Também foi uma maneira de contar a experiência que eles tiveram em filmar, porque eles foram unânimes em dizer que assim, nunca tinham filmado nada antes, nunca tinham participado de um vídeo antes, e que foi muito interessante, foi muito bom, né, eles se sentiram felizes com aquilo, foi uma boa experiência para eles. E assim nós encerramos, né, essa sequência da resenha. Depois, no final, a gente produziu uma revista da escola. Aqui no SEM, nós temos uma linha que costura todas as disciplinas, que consegue juntar todas as disciplinas num trabalho transdisciplinar. E essa linha que faz essa costura é o nosso projeto de leitura e autoria. Desde 2019, eu venho coordenando esse projeto de leitura e autoria. E aí nós fizemos questão de que a escolha do livro ela seja absolutamente democrática. Ela precisa ser assim, com a participação de todos os professores. Então nós temos aos sábados as nossas reuniões pedagógicas e sempre tem um espaço para a gente falar de um livro, falar de um autor, de uma autora e colocar para a Assembleia. Então, depois de 2, 3, 4, 5 livros apresentados, seus autores, autoras, ou então através de temas sugeridos pelos professores, a gente faz uma votação. Aquele livro, autor, autora escolhido, ou tema escolhido para o ano, ele é então trabalhado. De maneira que a biblioteca adquire 20, 30 desses livros, os professores compram esses livros, alguns alunos também compram esses livros, mas para que todos tenham acesso, essa sala de leitura ela fica aberta o tempo inteiro para que os professores possam vir, fazer a leitura com seus alunos e, se interessar, pegar o livro para ler aqui na sala de leitura. Então, é dessa maneira que o português, a matemática, a história estão interligados. Por isso que eu penso que o projeto de leitura e autoria, desde 2009, ele representa essa agulha com esse fio que vai juntando, que vai costurando todas as disciplinas, todas as matérias, todos os professores, e ao final do ano, geralmente em outubro, novembro, a gente faz a culminância do projeto, onde todas as salas apresentam os seus trabalhos, e que é, assim, um show à parte, devido ao envolvimento que a gente consegue com todos os colegas professores e todos os nossos alunos. Então, eu penso que a educação de jovens e adultos, ela merece esse cuidado, ela merece essa valorização e, especialmente, esse envolvimento, porque não é apenas um envolvimento profissional. Apesar da gente sempre destacar que nós somos professores, profissionais, trabalhamos exaustivamente para receber o nosso salário, mas ainda assim é uma educação que precisa de tocar a alma das pessoas. É preciso tocar o outro. Se você não tiver essa identificação, essa forma, essa maneira, esse jeito de trabalhar, aí sim você vai ter muitos problemas. Graças a Deus, aqui no SEM, a gente tem sempre esse cuidado de tocar a alma do outro.
importante dizer, não só do SEM, mas da educação de jovens e adultos. Ela tem que ser feita pensando no público, ou até mesmo nos públicos, como a educação de jovens e adultos vai de 15 até a terceira idade, né, a melhor idade. Então, a gente não basta colocar nela a mesma educação do regular, você tem que fazer um trabalho específico para esse público. Eu costumo dizer até para os professores em reunião que a educação de jovens e adultos não é uma versão de uma educação infantil ou de uma educação regular. Ela é um projeto específico para a turma. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Não adianta querer colocar o regular dentro da EJA. É um trabalho diferente. O que eu mais gosto é quando eu percebo que eu mais aprendo com eles do que eu consigo ensinar. Isso parece piegas e parece uma frase repetida, né? Mas ela ganha um outro sentido. Quando você trabalha com uma senhora, por exemplo, de quase 80 anos, que no projeto de leitura, lendo o livro da Ana Paula Torquato, aqui de Juiz de Fora, o livro Essência, Menina, Mulher Preta, no final ela fecha o livro em lágrimas e diz assim: professor, essa é a minha história. Isso que a Ana está contando aqui no livro aconteceu exatamente comigo. Eu fui proibida de estudar. Quando eu queria estudar, eu apanhava, eu recebia mais trabalho, e eu só voltei agora, porque eu fiz estudar os meus filhos, e agora os meus netos, e agora eu estou tranquila, em paz, para eu vir para a escola. Eu estou adorando, porque eu me reconheço que esse conto da Ana Torquato, ela é a minha história. As professoras, os professores têm muita paciência com a gente. É uma paciência que eu não consigo te explicar. Quem não está estudando, procure estudar. O estudo faz falta. É uma coisa que ninguém tira da gente, é o estudo. Eu me senti, assim, glamourosa, né, de participar do vídeo e depois ver também o vídeo pronto. Eu achei que eu me saí muito bem. Gostei, as minhas amigas também gostaram muito. Foi muito maravilhoso. A tecnologia é muito avançada. Se a gente não aprende, a gente fica para trás. Eu sabendo ler, escrever corretamente, eu posso comprar um celular. A aula, eu gosto de todas as aulas e a aula de português era muito interessante, porque a minha professora é a professora Roberta, mas a aula dela não tinha como você não entender, porque ela tem muita calma em explicar, tem muita paciência, porque além dela ter passado o filme, ela deu a história por escrita, deu folha para gente colar no caderno. É uma matéria que você nunca vai esquecer. Mas eu gostei tanto do vídeo quanto da escrita. A escrita, porque ajuda a gente, tanto na coordenação motora, nos acentos, nas pontuações, que ela não deixava de explicar isso muito. E relembrar sempre. E os vídeos, para poder a gente aprender a falar em outras ocasiões. Eu aprendi muito. Foi muito bom. Me falaram no Colégio 100, eu fui para lá. Lá é ótimo, tem sala de adulto, tem sala de jovem. É preciso estudar. Lá no 100 foi tudo de bom. Eu adorei ir pro 100. Entrei lá em 2018 e hoje eu tô lá. Eu pretendo continuar lá. Tudo que tem lá assim que eu gosto, eu participo. Eu gosto de participar. A aula de português foi uma coisa muito boa, que eu participei de vídeo lá, eu amo essas coisas, aprendendo muito. Já pensou? Se eu pudesse fazer sucesso, dar aula e tudo, eu ia aprender e formar e dar aula para frente das coisas boas que eu aprendi. No 100 é maravilhoso, é nota 1000. Eu gosto demais do 100. Então eu agradeço muito. E parabéns pro 100, gente. Todo mundo aí do 100. Eu amo vocês tudo aí. Vocês é um amor de pessoa, tá, gente? Eu amo. Beijo.